título da mensagem dessa noite é O Último Estágio da Vida. Se você for conversar com um ateu, eles vão usar essa referência, esse texto, dizendo que Deus é um Deus malvado, dizendo que Deus é um Deus de inquisição, é um Deus punitivo, e por isso ele não merece crédito ou qualquer tipo de adoração. Porque como é que pode um Deus bom matar milhares de pessoas primogênitas, desde o seu primeiro dia de vida, ou de alguém que estava sentado na beira do trono? Essa é a argumentação que eles vão dar. Mas se você não fizer uma análise do contexto, você não vai conseguir encontrar o porquê essas coisas aconteceram. Diga assim comigo: tudo aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Se você plantar no seu quintal sementes de laranja, você vai colher o quê? E tem gente querendo colher maçã. Esse texto, ele, lá no capítulo 3, começa a saga, né? Ou a libertação de Israel. O Egito escravizou uma nação durante 400 anos. Amém? Quando o faraó descobriu que um escolhido de Deus iria nascer, ele mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo, porque as parteiras de Israel não obedeceram a ordem de faraó. Faraó falou para as parteiras de Israel: todo menino macho que nascer vocês matam, deixa só as fêmeas. Elas não obedeceram. Aí faraó, em fúria, mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Semeou o quê? Morte. Em segundo lugar, o próprio Egito, porque a outra argumentação que os ateus dão é que se Deus é um Deus vingativo, então quem fez a maldade foi faraó. Então quem deveria receber a punição seria faraó e não todo o Egito. Ok? A argumentação está correta. Mas o que eles não levam em conta é que o próprio texto é esclarecedor quando ele diz que todo o Egito usufruiu da escravidão de Israel. O faraó não jogou as crianças sozinho no mar. Amém? Perdão, no rio. Os soldados jogaram, os vizinhos denunciaram, gente foram paga para poder dizer se tinha criança ali de 2 anos ou não. E ao longo de 400 anos, Israel construía cidades inteiras para o povo egito morar, e ninguém se indignava com isso. Eles, bem pelo contrário, eles achavam isso maravilhoso, porque era o famoso minha casa, minha vida, né? Os pobres constroem a casa, os escravos constroem a casa, e, entre aspas, a classe média iria usufruir de graça pagando um dinheiro para faraó. Então, para eles estava tudo bem ter uma nação como escrava. Então, para eles era muito fácil desfrutar daquilo que eles não tinham trabalho nenhum. E aí Deus vem e manda 10 pragas sobre o Egito. Cada praga que Deus manda está relacionada a uma entidade que o Egito cultuava. Então a primeira praga, que foi o rio Nilo se transformar em sangue, irmãos, cá entre nós, o rio é grande pra chuchu, velho. Não é igual o nosso rio Tietê, que não, que você joga dois que suco lá dentro e fica vermelho, não. O negócio é grande, grande. Então tinha que haja que suco para jogar lá dentro. Então foi um milagre. E por que a primeira praga começou pelo rio Nilo? Porque o rio Nilo era a fonte da vida. E eles tinham um Deus que eles adoravam, baseado na crença do rio Nilo, porque era, né, o rio da vida, o rio que transbordava para eles poderem pegar e fazer suas plantações, etc. e tal. A última praga é a praga para fechar a tampa do caixão, é a praga da morte dos primogênitos. Ou seja, alguém ia morrer. Amém? Tudo bem até aí? E aí quando a gente olha para essa praga no Egito, a Bíblia ela é muito clara em dizer: o anjo da morte vai passar e ele vai meter a faca, palavras minhas, não do texto, em qualquer um. Ele não livrou nem a cara de Israel, até sobre o filho da escrava. Quem eram os escravos da época? Israel. E aí Deus vai e cria uma cerimônia para que as pessoas que
cresce naquela cerimônia, o anjo da morte passando ali, ele via aquela marca, e aí então ele se desviava e ele ia para outra casa. Agora, quando eu e você estamos conduzindo a nossa vida, como que nós reagimos diante da morte? Alguém aqui já teve uma experiência de quase morrer? Já teve uma situação na sua vida que você quase morreu? Eu já tive. Quando eu fui atropelado pela empilhadeira, a câmera mostrou que o acidente foi 4 segundos. E diante de 4 segundos, a minha vida passou inteira nos meus olhos, assim, como se tivesse dado uma pausa, eu tivesse voltado desde pequenininho. Eu lembrei de tudo que eu fiz na vida, certo e errado. Alguém aqui já passou por isso? Você está ali diante da morte, e você fala, agora não tem mais para onde correr, não tem mais o que fazer, agora não tem mais para onde apelar, agora eu vou morrer. Quem já passou por isso? É muito ruim. Meu irmão. É ruim demais. Aquele desenho do Pica-Pau retrata muito bem aquilo. E como que a gente reage diante da morte? Como que a gente se posiciona diante da morte? Porque para os cristãos, para os filhos de Deus, nós temos que olhar a morte por uma outra perspectiva. Amém? Quem está me entendendo? Em primeiro lugar, nós temos que entender que a morte é algo natural diante dos seres humanos. O Salmo de número 90, versículo de número 10, diz que os seres humanos vão viver 70, 80 anos, que passar disso está velho e dando trabalho para os filhos. Então você que tem mais de 80, já está dando trabalho para alguém. É enfado de dias, a Bíblia diz. Então, eu e você, um dia nós vamos morrer, velho. Tomara que não seja hoje. É isso? Mas nós vamos morrer. Cadê o seu bisavô? Onde está seu bisavô? Morreu. E seu tetravô? Morreu também. E a mulher dele? Morreu. E Napoleão Bonaparte? Está morto. Consegue entender? O apóstolo Pedro está onde? Morreu. Está lá em Roma, no Vaticano, em cima de 4 colunas, o resto mostrar dele lá na igreja, para todo mundo ver que os ossos dele estão lá. Morreu. Então a morte, ela é algo natural que todos nós vamos ter que passar. Seja você com 1 mês de vida, com 10 anos de vida, com 100 anos de vida, mas tu vai morrer, velho. A não ser Raabe. A Bíblia diz que Raabe está viva até os dias de hoje. Eu ainda vou achar essa velhinha por aí, vocês vão ver só. Mas não vamos morrer. Todos vamos morrer. É um fato intransferível e inadiável. Olha o que a Bíblia diz no livro de Hebreus, capítulo 9, verso de número 27. Ao homem está destinado a morrer apenas uma vez, vindo após isso o juízo. Diga assim para você mesmo. Você vai morrer só uma vez. A partir daí, já era. Porque a gente quer crer no alta compadecida. Você vai chegar lá em cima no julgamento, aí você vai levar uma com Satanás, Deus vai te repreender e você vai falar assim, oxe, o que eu fizer aqui em cima ainda voga. E na verdade não. Ao homem está destinado a morrer uma única vez. Então se você é espírita, a Bíblia tem má notícia para você, tu não vai voltar outra vez. Tu vai morrer. Ninguém gosta de falar de morte, né? Ninguém gosta desses termos. Nós precisamos entender que quando você aceita como algo natural, quando você aceita que a morte faz parte da vida, você recebe e experimenta uma liberdade imensurável para os anos que vêm, para os anos que está diante de você. Porque você não vive com medo de que quem vai morrer, mas você vive com quem gosta de desfrutar a vida que Deus te deu. Tem gente que não gosta de passar debaixo da escada com medo de dar azar. Pode ver um gato preto que se benze todo. Anda com dólar na carteira para ver se vem dinheiro. Põe louro na carteira e vive debaixo dessa simpatia só para se proteger. Faz sinal da cruz quando passa na frente da igreja católica. Não pode com a mão esquerda, senão dá azar. Tem isso ou não tem? Tem todo um esquema, sei que tem. Todos nós morreremos. Mas algumas pessoas deixarão marcas na sua vida. Nós seguimos
a doutrina dos apóstolos, estão todos mortos, mas deixaram seus escritos como marcas para as nossas vidas. Será que tem alguém na sua família que você possa lembrar que disse assim, não, aquela pessoa me ensinou um princípio que eu coloco em prática até hoje? Será que uma matemática simples, você que é filho, que tem seus pais vivos, quantos encontros você tem com o seu pai por ano? Quantos anos o seu pai ainda tem de vida? Faz a conta. Quanto tempo você vai ter daqui até ele morrer? Tem gente que vai ter 1 encontro, 3 encontros, 5 encontros, 10 encontros. E eu daria qualquer coisa na vida para receber um áudio assim, ó, cadê o meu carreteiro? Meu pai perguntando sobre o neto dele. Então, quando a gente valoriza mais a vida do que a morte, a gente passa a valorizar aquilo que temos como algo único. O dom de estar vivo. Amém? Quais os tipos de morte que existem? Existe tipo de morte. Tem gente quem é que gostaria de morrer dormindo? Cuidado que você pode morrer hoje à noite, então. Você vai dormir. Não, eu gostaria de morrer dormindo. De acordar morto. Ué, mas você já está morto, como é que vai acordar? Né? Alguém um dia perguntou para mim assim, pastor, o que você gostaria de ouvir no seu culto fúnebre? Eu respondi rápido em bom som, ele está se mexendo. Entendeu? Mas é fácil, aí. Por quê? Porque existem modos, existem tipos de morte que, por incrível que pareça, está diante dos nossos olhos. A morte física, que todos nós não precisamos ficar discursando meia hora. Mas, por exemplo, todos nós, ano após ano, recebemos a notícia, fulano morreu. Aí tem sempre alguém que fala, mas gente, estava aqui ontem do meu lado. Morreu? Não é verdade? Eu falo, poxa, o avião caiu lá, matou não sei quantas pessoas, ele não morreu, um sobreviveu. Poxa! Então existe a morte física. Não existe um jeito de morrer. Morrer é Se tu morrer de câncer, morreu. Se tu morrer dormindo, morreu. Se tu morrer de pancada, morreu. Morreu. Simples assim. A morte física, ela está disponível a todos os seres humanos. A segundo tipo de morte que existe, está lá no livro de Efésios, capítulo 2, verso de número 1, e diz assim, ó, quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, existe a morte espiritual. Como tem gente nesse mundo que é pecador, velho? Sangue de Jesus tem poder. O cara sai de um porre, entra no outro, sai de um porre, entra no outro, sai de um porre, entra no outro, sai de um casamento, entra no outro, sai de um casamento, entra no outro, sai de uma doença, entra no outro, sai do outro. É solto, vai preso, é solto, vai preso, é solto, vai preso, é solto, vai preso. Você está maluco? Por quê? Porque está morto espiritual. Desculpa aí, né? Mas é um cavalo na mão de Satanás. É usado pelo diabo para cima e para baixo para destruir a vida alheia. A morte espiritual é terrível. As pessoas que são mortas espiritualmente, normalmente elas são arrogantes. Normalmente elas têm pesar em suas palavras, ela não ama o próximo, ela passa na frente de todo mundo. Se tiver uma fila para doar, desculpa a expressão, absorvente, ele é homem, ele entra para pegar porque ele não gosta de sair sem ter desvantagem. É aquele tipo de pessoa acumuladora, que tudo que vê quer para si. A morte espiritual é complicada. Você já viu mãe amaldiçoando o filho? Porque é morte espiritual. Não sabe o peso das palavras, não sabe o peso da vida, não sabe o peso das coisas, e fica ali amaldiçoando o tempo todo. Nem que a pessoa faz aquilo porque tem prazer, é porque ela está morta. A Bíblia está falando em Efésios capítulo 2, verso número 1, a Bíblia está dizendo que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E, pasme você, nem dói. Cara, quando eu faço uma coisa errada, a minha vontade que eu tenho de pular lá de cima daquela laje. Porque eu sei do buraco que meu Deus me tirou, eu não quero voltar para lá nunca mais. Aí tem gente que peca e põe o matinho no canto da boca e... Ai, senhor, tem mais não? Por quê? Porque parece que o pecado tem sabor.
parece que o pecado tem cheiro, parece que o pecado tem um imã que atrai o tempo todo. Mas como é que você vai atrair aquilo que já está morto? É só o que? A carne vai apodrecendo e ficando ali para tudo e qualquer jeito. Em terceiro lugar, o tipo de morte também que existe e é muito comum no nosso meio é a morte em vida. Você conhece alguém que já desistiu da vida? A pessoa não levanta para procurar um emprego, a pessoa não passa um pente no cabelo, a pessoa não arruma, não passa um pano numa roupa, a pessoa não ajuda um a pegar um balde com água, a pessoa não faz nada, ela parece aquela hiena do desenho. Ó céus, ó vida, ó azar, ó destino, ó desgraça, por que eu fui nascer? E quando você pega um chefe assim? Alguém aqui já usou essa expressão, fulano morreu e esqueceu de? Aí, ó. Esqueceu de enterrar. Por quê? Porque está morto fisicamente. Aí você vai lá, aí as pessoas falam, não, é porque ele sofreu na infância, aí ele tem essas neuroses. Mentira! Desistiu da vida. Aí vive pela dó dos outros. Vive pela circunstância. No ano da pandemia, nós entregamos somente atrás aqui do prezinho, aqui do Jardim de Abril, atrás do posto de saúde do Jardim de Abril. Atrás do posto de saúde do Jardim de Abril, nós entregamos 37 cobertores, porque foi um ano de frio. Depois um abençoado da igreja passou pela rua do Matraz, que dá para ver lá, tirou foto e mandou para mim os cobertores todos jogados no rio, no chão, pisado e estragado. Aí eu pensei comigo assim, não vai fazer frio de noite não. Só tinha aquele, está achando que nós vai voltar lá e entregar mais 37? Por quê? Porque não está mais nem aí. Como infelizmente canta o nosso amigo Zeca Pagodinho, ele diz, deixa a vida me levar. Vocês estão ouvindo, né? Eu escutei um monte aí, vida leva. Não é verdade? Por quê? Porque a pessoa desistiu de viver. Alguém já ouviu essa frase? Fulano se entregou. E quando a gente ouve isso, é ruim porque não tem santo nessa terra que faça levantar de novo. O que mais mata no câncer não é a enfermidade em si, mas é a pessoa desistir de lutar. É claro que tem uns câncer terríveis, como o do meu pai que matou em 15 dias, mas tem câncer que se ela baixar a guarda emocional, o câncer mata ela rapidinho. Mas se ela se manter como um leão, está vivo, vai para cima e para baixo, glorificando e exaltando o Deus da vida. Quem está me entendendo, diga amém. Agora também existe uma coisa que diz a nosso respeito, a mim e a você. Quem são as pessoas que vão morrer? Ué, pastor, mas o senhor já falou que a morte é, mas quem são as pessoas que vão morrer? A Bíblia fala dos tipos de morte. As pessoas que vão morrer, primeiro, são aquelas que, mesmo em vida, morrerão. Mas vai me contradizer no ponto anterior, quando disse que as pessoas morrem em vida. Então, não estou entendendo. Quando eu disse que as pessoas morrem em vida, é aquelas que desistiram de viver. Quando a Bíblia pede para você morrer na vida, a Bíblia está dizendo assim, ó, existem coisas no mundo que estão nuas e patentes para qualquer um, mas a vocês não convém. Então, morrer em vida é quando o seu amigo convida você para ir para um boteco, tomar uma brejinha na sexta-feira, você fala, eu não vou porque eu tenho uma esposa me esperando dentro de casa. Morrer em vida é quando o diabo te oferece uma propina para você dar um desfalco na empresa, você diz para Satanás, eu não vou aceitar porque eu não quero riscar o meu nome do livro da vida. Morrer em vida é quando as bolotas e as mazelas do mundo se aproximam até você, e ao invés de você amaldiçoar todas as coisas, você diz, Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Quando nós morremos em vida, nós acreditamos firmemente no que está escrito em João capítulo 11, versículo de número 25. Eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que em mim estiver morto, esse viverá. Então estar morto em vida é quando a sua raiva aflorar e você estiver doido para dar um
soco na cara do pastor, você deixa o Espírito Santo te usar, você fala, não, porque eu não vou bater no ungido de Deus, e aí Deus vem e te cobre de graça e de perdão. Morrer em vida é quando você está se relacionando com alguém e quando vem os primeiros problemas, vem as primeiras dificuldades, você começa a se lembrar de relacionamentos passados que não deram certo, você diz, não, Satanás, eu decidi que esse vai dar certo, porque aquilo que Deus me deu, eu não abro mão nessa face da minha vida. Então, morrer em vida é você abrir mão, porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, mas você não pertence ao mundo, você pertence a Cristo Jesus, que morreu por você na cruz do Calvário. Então, tu tem que morrer, negão. Simples assim. Nós precisamos entender que as pessoas vão morrer, aquelas que decidiram morrer para o mundo. E morrer para o mundo não é fácil. Morrer para o mundo não é fácil. Por quê? Porque a gente morre para o mundo, mas o diabo vem com seus manjares. A primeira coisa que ele fala para você em alto e bom som, a sua vida era melhor quando você não ia na igreja. Você era mais feliz quando você não era crente. Está perdendo tempo lá. Ó, o barulho da escola de samba ensaiando, ó. Olha lá seus amigos indo jogar bola não sei onde, e você tem reunião na igreja. Morrer para o mundo não é fácil. Morrer para o mundo é uma escolha. Você decide morrer para as coisas deste mundo. Porque você sabe que você não está plantando um tesouro na terra, mas você está plantando um tesouro no céu, aonde a praga e o ferrugem não consomem. As pessoas que vão morrer são aquelas que decidiram viver para Deus. Oh, meu irmão. Viver para Deus. A palavra de Deus diz no livro de Atos, capítulo 20, verso de número 24. Porém, em nada considero a minha vida como preciosa para mim mesmo. Quando você decide de viver para Deus, você tira a vida das suas mãos e entrega para alguém que você nunca viu, mas você crê que ele existe. E aí quando você entrega a sua vida para Deus, ele fala, filho, levanta e você vai, porque você não depende mais de si, mas você depende daquele que te chamou. Quando você decide morrer para Deus, o seu desejo é de fazer 1001 coisa, e Deus fala para você, espere, porque não está no tempo, e você tem que frear, porque você sabe que melhor é obedecer a Deus do que a sacrificar. Morrer para Deus é Deus pedir para você algo intragável. E você ir lá e fazer, porque você sabe que as suas forças não vêm dessa terra, mas vêm do Senhor Todo-Poderoso que te sustenta com o seu braço forte. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que viveram para Deus. Oséias, Deus mandou ele casar com uma prostituta. Isaías, Deus mandou ele andar nu e descalço. Pedro foi crucificado e ele falou, vira de cabeça para baixo que eu não sou digno de morrer com o meu Senhor. Paulo foi esfolado vivo, ele foi arrastado pelas bigas romanas, pela cidade de Roma, arrastado e jogado numa praça pública. E a Bíblia diz no livro de Atos dos Apóstolos, que os apóstolos oraram por ele e ele ressuscitou. E aí ao invés dele voltar para Jerusalém, ao invés dele voltar para Jope, ao invés dele voltar para Tarso, ao invés dele voltar para a vida dele, ele passou, a Bíblia diz, palavras minhas, que ele passou a mão na poeira da roupa dele e disse, eu estou voltando para Roma, mas você está machucado, mas as minhas machucaduras não são mais importantes, onde que as pessoas vão passar o inferno, onde que as pessoas vão orar ao inferno, onde que as pessoas vão ver ao inferno. O que eu estou querendo dizer com isso, meu irmão, que quando você decide viver para Deus, as suas lutas são importantes sim, os seus problemas são importantes sim, mas as suas feridas, a sua dor de cabeça, as suas enfermidades não são empecilhos para você servir um Deus que morreu por você na cruz do Calvário. Não morrer para o mundo, dedicar-se à vida a Deus, é você negar a si
E dia após dia, o diabo fica atacando a sua cara que você não presta, mas você continua dizendo: eu sou nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Tudo se fez novo. O filho do pastor Otton me desviou. Eu não sou mais crente. Porque ele me apresentou um estilo de música chamado trap. E eu aprendi a ouvir trap gospel. E eu indico para vocês um cara chamado 2 metros. O porquê 2 metros eu não sei. Mas ele canta uma música dizendo que ele está andando na caminhada, livre e solto, e nem aí com o diabo, porque ele sabe que o nome dele está escrito no livro da vida. Simples assim. Então a gente tem que olhar para as nossas necessidades. E entender que quando nós vivemos para Deus, a vontade dEle é melhor do que a nossa. Porque quando nós chegarmos lá em cima, eu quero ouvir: entra, servo bom e fiel, nos descansa do teu Senhor. Porque a gente sabe que é duro servir a Deus e ser excluído da família. A gente sabe que quando você levantou as suas mãos para o Salvador, os convites para o churrasco diminuíram. Os convites para as festas de fim de ano não chegaram. Nos dias das mães, as mensagens diminuíram. No dia dos pais, nem lembraram que você existe. A gente sabe que decidir servir a Deus é pagar um preço que muitas pessoas não querem pagar. Somos salvos pela graça, mas não foi de graça. A gente sabe o que é moças decidirem casarem virgens e os seus professores dizendo que isso é babaquice. A gente sabe o que é você não dar uma puxada na ponta de uma maconha e seus amigos dizendo que você é radical. Mas a gente precisa entender que enquanto estamos aqui sofrendo, enquanto estamos aqui lutando, enquanto estamos aqui apanhando, Ele está preparando uma cidade, Ele está preparando ruas, Ele está preparando morada, Ele está preparando uma festa, e Ele não vai chamar você pelo nome primeiro, mas a Bíblia diz que ao soar da trombeta, quando a música começar a tocar, eu e você nos encontraremos com Ele na nuvem de glória. Vale a pena servir esse Deus. Vale a pena servir esse Deus. Vale a pena. Você que tem nível superior, você vai entender o que eu vou dizer. Você que não tem, aprenda a ter. Nós somos a única geração. Quando eu falo nossa geração, estou dizendo depois de Adão até a vinda de Cristo, que vamos servir a Deus no sofrimento. Todas as outras gerações serviram a Deus na alegria. Nós somos o único povo que cantamos a Deus através do ai. Nós somos o único povo que cantamos a Deus através do dói. Nós somos o único povo que louvamos e cantamos a Deus através da lágrima. Porque nós somos experimentados. Porque a Bíblia diz no livro de Corinto que essa leve momentânea tribulação é para que exista em vocês um nível acima de glória a partir de toda comparação. E aquilo que os olhos não viu, o ouvido não viu, não chegou ao coração do homem, isso é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então não temas. Não temas porque o seu Deus conhece o seu sofrimento. Não temas porque o seu Deus sabe de onde Ele te tirou. Não temas que o seu Deus sabe os buracos que Ele evitou que você caísse. Não temas, o seu Deus tem te segurado com mãos fortes e você é salvo pela graça de Deus. Quais tipos de pessoas que vão morrer? Aquelas que não têm vergonha do Evangelho. E como tem gente que tem medo de mostrar que é crente. Quando eu me converti,
Eu ganhei uma Bíblia que era do tamanho desse controle remoto. Se eu apertar power aqui, o que acontece? Liga tudo? Então não deixa aqui não. E aí uma moça, Neuza, foi minha discipuladora durante muitos anos. Você não tem vergonha de vir com essa Bíblia para a escola, não? Primeiro porque nem Bíblia eu tinha que levar. É uma escola. Crente que é crente não tem medo de levar Bíblia, não. E naquela época eu era um tipo de pessoa que não levava desaforo para casa. Hoje eu continuo não levando. E aí, eu falei, que menina desaforada, velho. Ah, eu vou pegar ela. Trabalhava de office boy na época, desci na galeria do Rock. Comprei uma Bíblia Thompson, 3x36. Se eu tiver, a avó da Janaína tinha uma Bíblia católica, que tinha a foto do Papa na frente, lembra? Eu devia ter comprado daquela, que era 2 vezes maior que a minha. Que eu tinha que ir para a igreja, eu tinha que ir para a escola com um carrinho de mão, levando a Bíblia em cima. Assim, aleluia, aleluia. Tão grande que era a Bíblia. Aí eu cheguei lá e pus a Bíblia em cima da cadeira, da mesa. Pau! Falei, agora, incrédula? Ela falou, agora eu gostei. Crente anda assim. Aí o professor final do outro lado lá. Se converteu? Eu falei, espere que a tua vez vai chegar. Ele, quem sabe um dia. Então a gente não pode se envergonhar do Evangelho. Porque olha o que o texto diz. No livro de Êxodo, capítulo de número 17. Perdão, Êxodo, capítulo de número 12, verso de número 7. Êxodo 12, 7 diz: pegarão um pouco do sangue do cordeiro e passarão nas ombreiras da porta e no travessão. E quando o anjo da morte passar no meio do Egito, a porta que ele vê a marca do sangue, ele não vai entrar. Ou seja, não é todas as casas que tinha marca. Era só a casa que decidiram fazer a celebração da Páscoa. Então, quando o anjo passava e viu o sangue, ele falava, opa, ali eu não posso. Ali o imaculado foi entregue. Ali eu não posso. Ali deixa do jeito que está, velho. Na hora que não tinha o sangue, o que ele fazia? Uma facada só resolveu o problema. Qual foi a última vez que você se escondeu porque você serve a Jesus? Qual foi a última vez que você vestiu uma camiseta escrita o meu corpo pertence ao Espírito Santo? Porque você tem medo de jogar o seu pecado na cara? Porque você tem medo que as pessoas joguem o seu passado na sua cara? A gente assistiu um filme esses dias que o filme foi baseado em ter um versículo: um dia o teu pecado te acharás. Pode se esconder o quanto você quiser, um dia a casa cai. Mas o texto aqui em questão está dizendo que o sangue passado é do lado de fora da porta, não do lado de dentro. Olha para o irmão que está do seu lado. Olha para o irmão que está do seu lado. Vê se você tem cara de crente. Dá uma olhadinha. Aproveita a oportunidade daquela julgada. Mas você não tem cara de crente, não. Daquela julgada, não. Você parece mais um cristão meia boca. Dá uma olhada, dá uma conferida. Você eu conheço. Voltemos. Pastora Jane, quando ela ministrou aqui na igreja, ela falou da menina da igreja, que ficava assim, ponta assim, eu conheço seus pecados. Você está lascada na minha mão. Ó. Eu achei o vídeo e mandei para a gangue toda. Por quê? Porque a gente tem costume de se envergonhar do Evangelho. Não, pastor. Pode contar comigo porque daí vier. Meu irmão, que é uma pessoa endemoniada ali na favela, você vai lá me ajudar a expulsar. Ô, pastor, falta 5 minutos para mim sair para trabalhar. Eu já ouvi isso. Uma vez eu liguei para o irmão no Singapura e falei, você me ajuda ali a expulsar o demônio. Pastor, chama fulano, que fulano está mais preparado do que eu. Eu falei para ele, mas tu está mais perto, animal. Você chega na sua empresa, onde você trabalha. Quem é que trabalha, diga amém. Quem é que não trabalha, diga amém. 8 horas da manhã, vai procurar emprego em nome de Jesus. Estou brincando. Mas olha só, o seu chefe, você vai lá entregar qualquer coisa para aquele cristão.
Aí ele vira para você e fala assim: ai, que dor de cabeça. O que o Espírito Santo está te dando? O que o Espírito Santo está te dando? Hã? Uma oportunidade de realizar um milagre na vida de alguém. Posso olhar por você? Ele até se arruma na cadeira. Pode. Aí você, será que vai dar certo, Senhor? Oh, meu Jesus. Se eu passar vergonha, eu estou ferrado. Vocês não acreditam em mim, velho. Vai na minha que vocês não perdem. A coisa mais fácil nessa vida é orar por cego. Ele vai acusar quem se não der certo? Deus cura, tá vendo? Não. Então louva, aleluia. Não foi sua vez. A gente nega Cristo todo tempo. Sua amiga de escola. Minha filha, eu tive uma semana pesada. É a chance de você. Mas a Bíblia diz, filha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, Jesus venceu o mundo. Você conhece Jesus? A gente nega o tempo todo. Por quê? Porque a gente não lê Bíblia, a gente não lê isso aqui, ó. A gente não lê. Deixa eu contar um segredo para vocês. Diga assim comigo: segure a vossa fé. % dos milagres na Bíblia foram feitos para as pessoas fora de Israel. Eles nunca foram crentes. 90% dos milagres foram feitos para pessoas que eram incrédulas e até mesmo ateias. Um dos maiores dele, Naamã. As 10 pragas, no Egito. O monte desceu fogo do céu, no Egito. Então, quando alguém chega para você e fala assim: tô mal, põe as mãos nas costas e fala: Jesus, é agora ou nunca? Jesus vai falar para você: é agora, porque eu confio em você. Você vai sair dali e falar: tô bem, qualquer B.O. pede para fulano orar. Aí você vai ficar: Deus abençoe em nome de Jesus, Deus abençoe em nome de Jesus, Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Não se envergonhar do... Quem são as pessoas que não se envergonham do Evangelho? São as pessoas que desfrutam daquilo que Jesus deu para elas. Irmãos, é crente amargo demais, velho. Cara, tu foi chamado para a liberdade de Cristo. Tu foi chamado para ser livre. E aí você fica inventando neurose na sua cabeça para criar prisões psicológicas para você ser uma pessoa aprisionada no mundo. Não tem coragem de desfrutar daquilo que Deus te deu. A Bíblia diz no Salmo de número 24, do Senhor é o mundo, a terra, a sua plenitude, todos quantos nele habitam. Desfrute daquilo que Deus deu para você. Mas não fica vivendo como se o mundo fosse acabar amanhã, como se um ladrão fosse entrar amanhã e te roubar, ou qualquer coisa desse tipo. Não, tem gente que atende celular assim, ó. Ai, meu Deus. E aí um Samsung com o vidro todo quebrado, o botão faltando, e está ali: Senhor, em nome de Jesus. Cara, pelo amor de Deus, acredite na promessa de Deus na sua vida. Se você for fiel ao Senhor, a Bíblia diz no livro de Isaías 1,19 que você vai comer o melhor desta terra. Amém? Foram perguntar para um grande sábio, perguntar para esse, uma família de 30 pessoas está lá passando umas dificuldades, eles só têm uma vaca para poder viver, uma vaca. E aí, o que a gente faz? O sábio disse para o seu discípulo: vai lá à noite e mata a vaca. Olha que maldade. O povo já estava passando fome, o cara vai e manda matar a vaca. E o cara foi lá e matou a vaca. Passa 3 meses, das 32 pessoas, 28 estavam empregadas porque decidiram correr atrás da vida. Então a gente fica vivendo de promessas passadas, a gente fica vivendo de mover passado, a gente fica vivendo de unções passadas, quando
sua mente no dia de hoje. Não para você ficar, sabe, querendo ficar rechuchudinho, não, mas para que o poder de Deus se manifeste na sua vida. Volte a viver. Se a depressão vem te pegar, dá de coice nela. Se a solidão vem te pegar, dá de coice nela. E fala, para fora da minha casa, Satanás, porque eu sou lavado e remido no sangue do Cordeiro. Agora tem gente que pega depressão igual o povo do norte, pega bicho do pé. Passa o dia inteiro na rede coçando. Coceirinha aqui. Não. Claro que não. Aprenda a desfrutar do que Deus te deu. Se Deus te deu um relacionamento, desfrute. Se Deus te deu um carro, desfrute. Se Deus te deu uma casa, desfrute. Se Deus te deu uma vida, desfrute, porque Deus sabe porque Ele permitiu que você tenha. Porque Deus tem cuidado de você. Agora a gente não pode ficar com a nossa vida, irmãos. Eu não posso me desfazer disso. Eu não posso doar esse livro. Eu não posso fazer aquilo. Eu tudo posso em Cristo que me fortalece. E para finalizar, não tenha medo da morte. Não tenha medo da morte. Vou jogar uma sementinha para vocês aqui. Os soldados chegaram para Jesus e falaram assim, vocês não pagam imposto, não? Chamou Jesus do quê? De impostor. Aí Jesus foi para Pedro assim, Pedro, vai ali no rio, pesque. E o peixe que sair, tu abre a boca dele e vai ter 2 moedas. Você paga um para mim, você paga o meu e o teu. Pedro vai lá, pega, pesca, paga 2 impostos. O de Pedro e o de Jesus. Mas não eram 13 pessoas que estavam? 12 apóstolos e Jesus. E saiu quantas moedas? Quantas moedas? Para quantas pessoas? E os outros 11? Não perca os próximos episódios de... Escreve aí, Chubico, continue. Porque há um texto no livro de Êxodo. Se eu não me engano é Êxodo 19, posso estar errado. Que diz que todo jovem de 19 anos para baixo não precisa pagar imposto. Pedro era o único casado da turma. Então o imposto era para Pedro e para Jesus. Os outros discípulos tinham entre 16 e 19 anos. Mocidade, pega essa aí que vocês vão gostar. Então eles não precisavam pagar imposto. Porque eles eram jovens e não experimentados. Aí João vem e escreve, jovens, vós sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e vós venceste o maligno. Quando Deus decidiu virar um mundo de cabeça para baixo pelo Evangelho, Ele não usou velhos, Ele não usou gente sem experiência, Ele não usou recém-casados, não usou aquilo não. Ele usou 11 jovens de 19 a 16 anos, porque Ele sabia que os jovens não negam a Deus por nada nessa vida. E quando Herodes foi transpassar Tiago a espada, ele disse, me mata de frente, porque eu não tenho medo da morte, porque a morte foi pisada no sepulcro, e eu vi ele andando entre nós, ressuscitado ao 3º dia. Então, em nome de Jesus de Nazaré, não tenha medo da morte, porque a morte foi cravada na cruz do Calvário, e Deus tem feito novos céus e nova terra para você. Em nome de Jesus, não tenha medo. Você precisa ler a história de John Hus. John Hus é G-N-A-N. John Hus. John Hus era um padre católico. Ele estava inconformado como a igreja católica pregava o evangelho. E ele começou a pregar tudo o contrário que os outros padres pregavam. Pegaram John Hus e colocaram ele numa fogueira santa para queimá-lo vivo. Aí o capataz,
atrás, o Satanás que queimou ele, veio com a tocha de fogo e foi atrás dele assim, ó, para queimar ele, atrás dele, porque sabe como que é essas coisas, né, meu? É melhor tu morrer nas costas que na frente. Aí pegou assim, foi acender o fogo e falou, você ia atrás. Pois não. Põe fogo na frente. Mas vai doer muito. Eu não tenho medo dela. E aí, quem sabe me acompanha para ver se tem crente aqui essa noite. Quando ele colocou fogo na frente, a história conta que John Hus fez duas declarações. A primeira, hoje vocês matam um ganso magro, mas daqui a 100 anos Deus levantará um cisne. Esse vocês não podem nem tocar e nem prender. John Hus estava profetizando o nascimento de Martim Lutero. E no dia da morte de John Hus, 100 anos depois, nasceu Martim Lutero. E quando estava começando a pegar fogo, John Hus todo amarrado começou assim, ó. O culto hoje vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar o seu poder. O culto hoje vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o seu poder. Que calor é esse em volta do altar? Que calor é esse em volta do altar? Que calor é esse em volta do altar? É o poder de Deus que está neste lugar. Cai, 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 deixa cair. É o poder de Deus que está caindo aqui. Cai, 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 deixa cair. É o poder de Deus que está caindo aqui. É o poder de Deus que está caindo aqui. Satanás aqui não entra, se entrar tem que sair. É o poder de Deus que está caindo aqui. A doença aqui não entra, se entrar tem que sair. Terra! E quando as chamas envolveram todo o corpo de John Hus, a história nos conta que todos os soldados estavam ajoelhados na frente, entregando a sua vida para aquele que ressuscitou ao terceiro dia. Porque ele não gritou, ele não reclamou, ele não maldizeu, mas ele morreu louvando e adorando o nome daquele que escreveu o seu nome no livro da vida. Tenha medo não, meu irmão. Tenha medo não. Eu gosto muito da expressão de um pastor que fala que quando vir um cometa para acabar com tudo, em uma fração de segundo, ele vai ver o cometa vindo de lá para cá, mas em uma fração de segunda, ele vai ver o cometa daqui para lá. Percebe a diferença? Em um segundo eu estou na terra, mas no outro segundo eu estou no céu, vendo as grandezas de Deus espalhado pelo universo. Tenha medo não. Tem gente que fala, ai, não gosto desse nome, ai, não gosto dessas palavras. Vire crente. Vire crente. Porque pessoas bem menos crentes do que nós tiveram mortes terríveis. Digita no YouTube, perseguição cristã no Coliseu. Assiste os vídeos que tem lá. Você vai entender do que eu estou falando. Então a gente precisa olhar para dentro de nós e ter a plena certeza de que não precisamos ter medo da morte, porque ela está derrotada debaixo dos nossos pés. E quando você tem a plena certeza disso, você vive a vida desfrutando da bênção de Deus e não preocupado se você vai viver ou se você vai morrer, porque você sabe que todos os dias da sua vida estão seguros na mão daqueles que te chamou.